com alegria que estamos dando início ao 5º módulo do Vindisat. Neste módulo vamos estar tratando especificamente da questão da liderança, da formação de líderes. Devido às inúmeras solicitações que temos tido, resolvemos enfocar especialmente neste módulo a questão da formação de líderes. Por isso, o pastor Caio vai estar desenvolvendo em 2 etapas, em 2 blocos. Em primeiro lugar, o perfil de liderança, quando ele vai estar falando durante 8 aulas sobre o perfil do líder segundo Paulo, escrevendo a sua 2ª carta a Timóteo. No segundo bloco de aulas, ele vai estar falando sobre modelos de liderança na Bíblia, e numa visão panorâmica na Bíblia, ele vai estar apresentando vários líderes que servem de modelo para as nossas comunidades, para que você tenha uma boa ideia que perfil e modelo podem estar trabalhando juntos na sua comunidade, na sua vida e ministrando a sua vida. Gostaríamos que você estivesse muito atento durante este módulo agora, porque é um módulo muito especial para nós. Vamos estar tratando muito especificamente da questão da formação de líderes a que o Vindisat se propõe. E sem dúvida alguma, isto vai repercutir muito de perto para o seu grupo, para as pessoas que têm assistido às aulas com você, na sua igreja, nas diversas ocasiões em que você tem participado do Vindisat. Portanto, esteja conosco nesta primeira aula, quando o pastor Caio vai estar fazendo uma breve exposição, uma introdução à carta de Paulo a Timóteo, dando início a este 5º módulo, onde estaremos falando de perfil de liderança e de modelos de liderança. Antes, porém, da aula de hoje, vamos assistir a um clipe musical.
Obrigado. É um prazer muito grande estar iniciando com você, aluno do Vindisat, mais um módulo. Dessa vez nós vamos estar tratando sobre a questão da liderança cristã e vamos estar fundamentando inicialmente essa questão do que significa liderança cristã, quais são os traços de uma liderança cristã, quais são as implicações de uma liderança cristã, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Como você já foi previamente avisado de que nós iríamos estar trabalhando sobre liderança, pensando na segunda carta a Timóteo, eu espero que você tenha lido, no mínimo, algumas vezes essa pequena carta, a fim de que o conteúdo dela tenha penetrado a sua mente. Se não, eu gostaria de pedir que para a aula seguinte, todos vocês, durante a semana, lessem pelo menos 2 ou 3 vezes 2 Timóteo, tentando guardar bem as divisões da carta, os assuntos da carta, para que todas essas coisas nos ajudem nas aulas seguintes que nós ainda vamos ter pela frente. Pensando em liderança cristã, a formação de um caráter de um líder, no conteúdo humano dele e quais são os compromissos que ele precisa ter consigo mesmo, com Deus e com o seu próximo, a fim de que seja um líder expressivo, significativo e relevante, nós vamos iniciar sentando as bases que nos ajudem a compreender de maneira mais profunda a carta de Paulo a Timóteo. Sem que a gente compreenda quais são as bases, o que estava acontecendo historicamente, o que Paulo estava vivendo, pensando e sentindo, nós não vamos conseguir penetrar no espírito da carta e, portanto, não vamos conseguir tirar as lições que eu e você precisamos tirar a fim de que essa carta nos diga alguma coisa e nos ajude, nos transforme na nossa perspectiva de liderança. Primeiramente, eu devo dizer que trata-se de uma carta profundamente comovente, porque se trata da carta de um velho preso na cidade de Roma, no fim da sua vida, e o velho era Paulo. E as preocupações que Paulo demonstra nesta carta são basicamente as seguintes. Primeiro, ele manifesta no capítulo 4, no verso 6, que ele sabia que estava prestes a morrer. A vida estava por um fio, o tempo da sua partida era chegado. Segundo, ele sabia que o seu ministério estava encerrado. Ele disse que tinha completado a carreira. O que tinha que ter sido feito, ele fez. Ele já não estava mais com sonhos para o futuro, estava consciente de que o ministério dele tinha terminado. Em terceiro lugar, ele sabia que tinha uma herança a ser deixada, porque ele não só tinha completado a carreira, mas ele tinha guardado a fé e agora ele gostaria, de acordo com o capítulo 1, no verso 14, de passar adiante esse bom depósito do Evangelho de Cristo Jesus. Essa herança que ele guardara com tanto cuidado e zelo, ele agora sabia que algum outro precisava herdar aquele conteúdo, aquelas convicções de fé, aqueles compromissos, aquela percepção de Cristo da salvação, para passar aquilo com integridade, com idoneidade adiante. E mais ainda, Paulo sabe que somente um filho do quilate de Timóteo poderia receber tal herança. Ele diz isso no capítulo 1, no verso 2, quando ele deixa claro que o que ele pensa, o que ele sente sobre Timóteo é alguma coisa que o permite chamar a Timóteo de meu filho amado, meu amado filho Timóteo. Alguém daquele quilate em quem você confia mesmo. E ele gostaria de passar essa herança para alguém com quem ele tivesse esse tipo de relação, esse tipo de confiança e essa certeza de que tal pessoa, em pegando aquela herança espiritual, não iria destroçá-la. E por último, esse legado que Paulo iria deixar com Timóteo precisava ser compartilhado. Ele diz no capítulo 2, no verso 2, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ele não estava dando a Timóteo um conteúdo de fé, uma teologia sistematizada para que Timóteo se tornasse o herdeiro e como que se sentisse o proprietário daquilo.
Na vida cristã não há verdades das quais possamos ser proprietários. Nenhum de nós é proprietário da fé. Todos nós, quando herdamos a fé, herdamos para transmiti-la, para passá-la adiante, para multiplicá-la na vida dos outros. Agora, eu quero dizer a você que para melhor compreensão de 2 Timóteo, nós precisamos entender a situação na qual a epístola foi escrita. Primeiro, eu quero dizer que é sem dúvida uma legítima carta de Paulo a Timóteo. Isso pode ser demonstrado pela carta de Clemente de Roma, que ele escreveu aos Coríntios, nas quais ele menciona a 2 de Timóteo, atribuindo a autoria da carta a Paulo. Também a gente pode afirmar que a carta de 2 Timóteo é de Paulo, porque isso foi claramente demonstrado pelas cartas de Inácio e de Policarpo nas primeiras décadas do segundo século e também nas obras de Irineu, no fim do mesmo século, no fim do segundo século, quando Irineu escrevendo, disse que a carta de 2 Timóteo era uma carta que Paulo genuinamente escrevera. Também o chamado cânon muratório, escrito cerca aí de 200 anos depois de Cristo, atribui a carta a Paulo. Eusébio, já no segundo século, incluiu 2 de Timóteo entre as epístolas de Paulo. E a gente não pode deixar, de modo algum, de perceber os traços e a presença de Paulo no texto. A mão de Paulo está lá, o temperamento de Paulo se manifesta e a história de Paulo transparecem abundantemente. Primeiro, o nome, capítulo 1, no verso 1, é Paulo que inicia escrevendo. No capítulo 1, no verso 11, a gente percebe com clareza a questão do apostolado de Paulo. E ainda mais, no capítulo 1, no verso 12, no capítulo 2, no verso 9, no capítulo 3, nos versos 10 e 11, Paulo faz menção aos seus sofrimentos históricos, às lutas, às prisões, aos dissabores. E quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe como se houve um apóstolo marcado, traçado, tingido por sofrimentos mais variados. Este homem foi Paulo, e essas pitadas de historicidade personalizada a gente pode encontrar enquanto a gente lê a epístola, o que fala com muita vividez a respeito da autoria da carta, como tendo sido de Paulo. Agora, os que levantam argumentos contra o fato de que essa carta possa ou não ter sido escrita por Paulo, são aqueles que levantam basicamente os seguintes argumentos. Primeiro, eles levantam um argumento histórico. Eles dizem, nesse ponto, que a questão é a seguinte: Paulo faz menção a certas viagens nesta carta, as quais Lucas não registra no seu texto histórico, ou seja, em Atos dos Apóstolos, porque Paulo aí em 1 Timóteo 1,3, em Tito 1,5, também no capítulo 3, no verso 12, e em 2 de Timóteo, no capítulo 1, no verso 17, no capítulo 4, versos de 13 a 20, teria feito menção de algumas viagens, as quais não aparecem no registro que Lucas faz em Atos dos Apóstolos. Diziam os críticos que o autor desta carta inventou tais viagens, ou que essas cartas jamais essas viagens jamais foram feitas, ou então que elas foram registradas fora da ordem. Mas, para mim, não precisa haver nenhum tipo de conflito dessa natureza, e alguns especialistas da história e da vida de Paulo parecem nos convencer de que o que aconteceu aqui claramente é o seguinte: o Lucas faz os registros das viagens de Paulo até a primeira prisão de Paulo em Roma. Nós somos deixados no capítulo 28 de Atos com Paulo preso numa prisão domiciliar romana, com liberdade total para pregar, para receber pessoas e tudo. Já agora aqui, nessa segunda prisão, ele está num calabouço frio, abandonado, solitário, jogado, dando a entender de que há uma mudança radical entre a primeira prisão e a segunda. E esses homens pensam que Paulo foi liberado daquela primeira prisão romana, da prisão domiciliar com conforto, que fez essas viagens que aparecem aqui, ditas em 2 de Timóteo, que foi preso uma segunda vez, e que nessa segunda vez a prisão já não foi naquela situação domiciliar, mas foi masmorra, visando a morte mesmo.
O segundo argumento contra a autoria paulina é o chamado argumento literário. Eles dizem que faltam expressões paulinas que aparecem nas outras epístolas pastorais e que faltam aqui em 2 Timóteo. Isso é tolice, porque se faltam algumas expressões paulinas, outras sobram. O terceiro argumento é o argumento teológico. E essa crítica assume várias formas diferentes, a meu ver, todos eles argumentos muito tolos. Primeiramente, eles dizem que o Deus da carta não é o Deus que normalmente aparece nas cartas de Paulo. Dizem não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como nas anteriores cartas de Paulo. No entanto, os versos 1, 2, 10 e 14 do capítulo 1 demonstram o contrário. Lá manifestam-se as pessoas da Trindade com muita vividez. O outro argumento que se usaria contra a questão da autoria da carta de 2 Timóteo por Paulo seria o argumento eclesiástico. Eles dizem que o clima das epístolas pastorais é muito igrejeiro para ser um clima promovido por Paulo. Paulo, segundo eles, não era um sujeito muito igrejeiro, era mais um andante, um pregador itinerante que não tinha toda essa preocupação igrejeira. E que também eles dizem que a estrutura eclesiástica a que aparece nas cartas pastorais aqui de Paulo a Timóteo só veio a ser desenvolvida no segundo século da era cristã. Mas qualquer desses argumentos não passa de tolice. Primeiro, porque a gente vê em Atos 14, 23, que aonde quer que Paulo fosse pregar seu evangelho, a prioridade dele era fundar uma igreja e que nessa igreja ele sempre promovia a eleição de presbíteros, ou seja, mostrando que havia uma eclesiologia e havia uma perspectiva de estrutura eclesiástica um tanto clara, um tanto definida na mente de Paulo e na vivência da igreja cristã do primeiro século. Então, nenhum desses argumentos podem ser argumentos que a gente pense neles na perspectiva de que eles sejam convincentes. O que se deve afirmar, primeiro, é que esta carta era mesmo uma carta de Paulo, o apóstolo, escrita para Timóteo, acerca de quem nós vamos ver um pouco mais adiante. Segundo, que Paulo estava preso em Roma e que isso o faz datar a vida dele como estando na iminência, na proximidade total da morte. E em terceiro lugar, a gente tem que saber que essa é a carta de um homem que deu a sua vida por algo, que deu a vida pelo Evangelho, que viveu o Evangelho com profunda coerência e desejo imenso de agradar aquele com quem ele se encontrara no caminho de Damasco e que se tornara a obsessão mais profunda e radical da vida desse homem. E por último, que ele não quer de modo algum que aquilo pelo qual ele viveu e em função do qual ele existiu seja alguma coisa que morra e que faleça nas gerações futuras. Por isso ele gostaria de encontrar alguém para quem ele entregue esse depósito, dizendo: pelo amor de Deus, filho, pegue esse negócio e leve isso para frente. Não deixe essa fé morrer. Não deixe esse conteúdo de salvação se esboroar. Apanhe isso, Timóteo. Viva por meio disso. Faça disso o centro, faça disso a pulsação, faça disso o cerne, faça disso o movimento mais essencial da sua vida, faça disso a base, o meio, o fim das suas esperanças, faça disso a sua existência, faça disso a sua história. Então, quando você for ler 2 Timóteo, tenha isso em mente. Esse é o pano de fundo. E nós estamos lidando com um homem que estava preso em Roma. Ele inicia dizendo, no capítulo 1, no verso 8, que ele era um encarcerado do Senhor, sendo essa a sua segunda prisão na cidade de Roma. Como eu já lhes disse, na primeira prisão, ele gozara de algumas regalias, conforme Atos 28, 30 e 31, que dizem que ele estava numa casa alugada e que tinha o direito de receber pessoas. Agora, entretanto, ele estava no fundo de uma masmorra,
conforme ele diz no capítulo 1, no verso 17, veja aí, e no capítulo 2, no verso 9, ele está no fundo de uma masmorra acorrentado. E no capítulo 4, no verso 9 até o verso 13, ele não só diz que estava acorrentado, mas diz que estava com frio, ele pede uma capa para que o aqueça, e numa profunda solidão, sozinho ali, tardes longas, dias imensos sem ter o que fazer. Por isso ele pede também que os livros que ele esquecera lhe sejam trazidos para que ele ocupe a mente e vença o tédio daquela prisão terrível. Na sua prisão ele foi achado pelo irmão Onesíforo, de acordo com o que ele diz no capítulo 1, no verso 17, que Onesíforo, chegando a Roma, procurou intensamente por ele, vasculhou tudo na burocracia romana, até descobrir onde é que aquele preso estava sendo guardado, onde é que o tinham posto. E mais ainda, ele afirma que na sua audiência preliminar ele fora traído e que essa audiência preliminar já se realizara. Diz aí o capítulo 4, versos 16 e 17, onde ele nos dá conta de que lá Alexandre o Latueiro lhe causou muitos males, possivelmente indo contra ele naquela audiência, acusando, e que também que a igreja ficou mudinha. Ninguém disse, nós conhecemos esse homem, não é nada disso, nós sabemos que ele é gente boa. Ninguém disse nada, ninguém se manifestou. Ele disse, antes pelo contrário, todos me abandonaram. Quase ninguém apareceu lá, e os que apareceram lá na audiência ficaram mudos. E mais ainda, ele diz que a morte lhe parecia inevitável, capítulo 4, versos de 6 a 8. E a tradição diz que Paulo e Pedro morreram na mesma ocasião, sendo que Paulo foi decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo. Essa carta de Paulo a Timóteo é a carta de um pai a um filho, a carta de um homem velho a um homem jovem, é a carta de um experimentado pastor a um inexperiente ministro, é um testemunho de vida, de ministério e de experiência. Timóteo estava recebendo uma carga que ia para além das suas possibilidades humanas. O que eu e você precisamos saber, quando estivermos lidando com essa questão de liderança, é de que possivelmente, durante essas próximas semanas, várias vezes, você vai olhar para si mesmo e vai pensar, eu não sou a pessoa para isto. Eu não tenho caráter, eu não tenho estrutura, eu não tenho herança humana, nem emocional, nem psicológica, nem espiritual, eu não tenho cabeça, eu não tenho criatividade, eu não sou a pessoa para assumir nenhuma função de liderança, para receber o peso de compromissos que tem a ver com a vida, a morte e o futuro. Eu não sou. Pois eu quero estimular você a fazer este curso com o coração aberto, porque este, para quem Paulo estava escrevendo essa carta, também não era, nem de longe, a pessoa certa para apanhar esse depósito do Evangelho e para seguir com ele. Vamos ver quem era esse indivíduo. E é esta pergunta que eu acho que eu e você precisamos tentar responder, para o bem de nós mesmos, pelo fato de que muitos de vocês que estão aí assistindo ao Vindisat podem olhar para si mesmos, mas até com um certo constrangimento. Tem gente que está olhando em volta agora aí na sala, olhando para o vizinho de um lado e do outro, a pessoa que está sentada aí pertinho de você, dizendo, puxa, eu estou até com vergonha de estar aqui fazendo esse curso sobre liderança, porque quem sou eu? Eu estou até com medo que as pessoas olhem para mim e dizem, mas o que a fulana está fazendo aí, gente? Será que ela não se enxerga? Ela não tem nada a ver com isso, ela não tem uma personalidade adequada, ela não tem nada do que se possa chamar de necessário, de pré-requisitos fundamentais para se oferecer como alguém que tem algum tipo de vocação para a liderança cristã, seja na igreja, seja em qualquer outro nível. Então, se você é desses que está se sentindo desse modo, que está aí com esse acanhamento, preste atenção a respeito de quem era este moço
para o qual Paulo estava interessado em passar esse depósito que tinha a ver com a vida e a morte, esse depósito da salvação. Porque você vai se descobrir, possivelmente, extremamente identificado com este moço Timóteo, porque ele tem muito a ver com a maioria de nós. Ele não tem a ver com aqueles que são os especiais, os excepcionais. Paulo era o extraordinário, Timóteo era o ordinário. E com isso, a gente aprende de que há dois tipos de vocação e há dois tipos de liderança. Há aquela liderança caracterizada pelo extraordinário, por uma personalidade carismática, uma pessoa eletrizante, cativante, fascinante, empolgante e todos os antes que você possa botar